Bom, vamos começar. O tema de hoje é uma ferramenta matemática absolutamente fundamental para o sucesso em qualquer concurso ou vestibular. Dominar razões, proporções e a regra de três não é uma opção, é uma necessidade. Então prestem muita atenção, porque cada passo que daremos aqui constrói a base para resolver inúmeros problemas. Esse é o nosso roteiro, um caminho lógico e progressivo. A gente começa com o conceito mais básico de todos, a razão. Depois vamos ver como a igualdade entre razões forma uma proporção, o que nos leva direto para o método da regra de três. Aí, claro, vamos aplicar tudo isso numa questão de prova. E, por fim, vamos discutir o raciocínio por trás da fórmula. Então vamos ao primeiro ponto. O que são razões? É aqui que tudo começa, no fundamento. Antes de pensar em resolver qualquer problema mais complexo, é essencial, é crucial entender o seu elemento mais simples. E esse elemento é a razão. Ok, a definição formal é essa aí. Uma razão é o quociente entre dois números, ou seja, é uma comparação. Quando a gente fala a razão de A para B, estamos simplesmente escrevendo a fração A sobre B. É só um jeito de comparar duas quantidades. Para isso ficar bem concreto, imagine um estacionamento com 5 carros no total, e 3 deles são azuis. A relação, ou seja, a razão, entre os carros azuis e o total de carros é de 3 para 5. A gente escreve isso como a fração 3/5. Simples e direto. Certo, agora que o conceito de razão está claro, vamos dar o próximo passo lógico. O que acontece quando a gente pega duas razões diferentes e diz que elas são equivalentes, que elas são iguais? Bem, essa conexão, essa igualdade, nos leva direto ao conceito de proporção. Uma proporção, por definição, é exatamente isso, uma igualdade entre duas razões. Se a razão de A para B é igual à razão de C para D, a gente cria uma relação de proporcionalidade. E é essa igualdade que nos permite encontrar valores desconhecidos. E aqui está a chave para resolver tudo, a propriedade fundamental das proporções. Ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na prática, é a famosa multiplicação em cruz. Olha o exemplo. 2 vezes 6 é igual a 12, e 4 vezes 3 também é igual a 12. Essa propriedade é a base do cálculo que a gente vai usar o tempo todo. Com a base de razões e proporções bem estabelecida, a gente chega agora na nossa ferramenta principal, a regra de três. É muito importante que isso não seja visto como um simples truque. É a aplicação sistemática e lógica do que a gente acabou de aprender. Pensem na regra de três como um método para organizar o raciocínio e resolver problemas de forma segura. Vamos aplicar o método a um problema clássico. Temos duas grandezas aqui, impressoras e cartazes. Se a gente aumenta a produção de cartazes, é de se esperar que o número de impressoras também precise aumentar. A relação entre elas é diretamente proporcional. O primeiro passo, e talvez o mais importante para evitar qualquer erro, é a organização. A gente monta uma tabela simples, alinhando as grandezas que se correspondem. Impressoras de um lado, cartazes do outro. 5 impressoras para 100 cartazes. X impressoras para 300 cartazes. A clareza aqui é fundamental. O procedimento é sempre este. Primeiro, organizar na tabela, como já fizemos. Segundo, a partir da tabela, montar a proporção. A razão entre as impressoras, 5 sobre x, deve ser igual à razão entre os cartazes, 100 sobre 300. E terceiro, aplicar a propriedade fundamental e resolver a equação. Agora que o método está claro, vamos elevar um pouco o nível. A teoria foi apresentada. Agora, ela precisa ser testada num cenário real de prova, com o problema um pouco mais elaborado. Vamos ver como a nossa ferramenta se sai na prática. Vamos analisar o enunciado com calma. Temos pedreiros, metros de muro e dias. A informação crucial aqui é no mesmo período. Isso significa que a variável dias é constante, ela não muda. Então, podemos focar apenas na relação entre o número de pedreiros e os metros de muro que eles constroem. E, de novo, o primeiro passo é a organização. Colocamos as grandezas em colunas. 6 pedreiros correspondem a 90 metros. 10 pedreiros corresponderão a x metros. Vejam bem, a estrutura é idêntica ao do problema anterior. O método é robusto, ele funciona. Com uma tabela montada, a proporção surge naturalmente. 6 está para 10, assim como 90 está para x. Agora, a gente aplica a propriedade fundamental. Multiplica em cruz. 6 vezes x é igual a 10 vezes 90. Isso nos dá a equação 6x igual a 900. Para encontrar o valor de x, basta dividir 900 por 6,
O resultado é 150. Portanto, 10 pedreiros construiriam 150 metros de muro no mesmo período de tempo. A resposta foi obtida de forma metódica, de forma segura. E agora chegamos à parte final, que eu considero a mais importante de todas. Resolver a equação, como a gente viu, é a parte mecânica do processo. O verdadeiro domínio deste assunto, o que de fato diferencia quem passa no concurso, vem de entender o que está por trás do método. É crucial que essa ideia seja internalizada. A regra de 3 não é mágica. Ela funciona porque a relação entre as grandezas é proporcional. Entender essa lógica permite adaptar o método para problemas muito mais complexos e até mesmo para verificar se uma resposta faz sentido. Eu deixo esta reflexão final. No problema dos pedreiros, se nós aumentamos o número de trabalhadores, é de se esperar que a produção aumente. A resposta teria que ser maior que 90. Esse simples raciocínio já eliminaria algumas alternativas incorretas numa prova de múltipla escolha. Dominar o raciocínio proporcional é uma ferramenta estratégica que vai muito além de só aplicar uma fórmula. Pensem nisso.